Olá, bom dia, Léo. Bom dia a todos que Bom dia estão nos para assistindo. você, para mim aqui já é boa tarde. Já passou de Ah, é, meio-dia. aqui é bom dia ainda, principalmente que ainda não almocei, então bom dia a Ah, então todos. é bom dia. Não tomei nem café. A gente vai fazer aqui um debate, né? Se o sucesso de 2019 hoje é um norte ou é uma sombra para esse Flamengo de hoje, né? Eu vou defender o entendimento de que é uma sombra e o Léo vai defender o entendimento que é um norte. Você quer começar, Léo? Quem começa? Vai você, primeiras damas. Eu começo. Premiumbeat.com. Eu entendo que é uma sombra, porque deveria ser um norte, deveria ser algo que a gente deveria sempre buscar, mas eu não vejo que isso esteja acontecendo no momento. O que está acontecendo é uma sombra. Por quê? Porque, por um lado, nós torcedores, né, a gente acaba sempre pedindo a volta do Jorge Jesus, e mesmo que o Jorge Jesus volte, ele não vai voltar com o mesmo sucesso que ele teve em 2019, muito embora não seja contra a volta do Jorge Jesus, tá, gente? Não sou contra isso. Mas eu não acho que a gente possa ter isso sempre como um paradigma e qualquer coisa diferente disso seja um fracasso. Isso não pode ser observado dessa forma, porque se a gente ganha uma Libertadores no ano, gente, já é um ano muito vitorioso, né? Não precisa ser exatamente porque 2019 foi um ano assim mágico. Mas mais além do que a questão da torcida, eu acho que nem é tanto o problema. Eu acho que o problema é que a gente acabou ficando com alguns medalhões, né? Alguns jogadores que passaram a ser intocáveis. Então você teve o Everton Ribeiro com meses jogando mal e ainda assim foi mantido em campo. A gente teve o Gabigol, né? O Pedro jogando mais do que o Gabigol por muito tempo, né? Na época do Dome, principalmente, o Pedro estava voando. E o Gabigol voltou de lesão e voltou até a titularidade de forma imediata. Então acaba que alguns jogadores, pela história que teve no clube, e que é uma história muito bonita, acaba meio que ganhando uma cadeira cativa ou uma força muito grande dentro da elenco e que os técnicos novos acabam ficando um pouco com as mãos, né? Tem que ter muita, vamos dizer assim, muita personalidade para tirar um medalhão desse. E aí a gente tem dificuldade de encontrar um técnico que tenha essa personalidade. Então eu acho que deveria ser um norte, mas hoje é uma sombra. Então, Manda, Léo. eu já tenho uma outra visão. A minha visão é a seguinte: lá tem que ser o norte. Eu não estou dizendo que a gente vai ter todo ano uma temporada maravilhosa que nem a gente teve naqueles últimos 6 meses de 2019, que a gente ganhou tudo, teve 4 derrotas somente. Mas ali foi para mostrar que se você tiver um pouquinho de seriedade, de trabalho, né, comprometimento, o clube consegue. Hoje a gente tem estrutura, coisa que a gente nem sonhava em ter alguns anos atrás. Hoje a gente tem estrutura, a gente tem salário em dia, salários altos pagos em dia, né? Então assim, vai ganhar tudo todo ano? Não, mas a gente precisa manter o modelo de trabalho implantado pelo JJ, em questão de treinamento, de conversa, em saber rodar o elenco para poder não sacrificar. E aí entra a questão da diretoria, que é hoje que mais falha em relação a esse norte. Por quê? Eles não dão respaldo ao técnico, a guerra interna deles acaba atrapalhando. A gente teve um departamento médico desmontado de 2019, tendo que remontar. Temos o melhor elenco do Brasil, mas não temos os melhores médicos, não temos os melhores preparadores físicos. E a diretoria tem que entender que para você se manter em alto nível, você tem que ter os melhores em todas as áreas dentro do clube. E hoje a gente não tem. Mas que ali tem que ser o norte para a gente elevar o nosso, como a gente fala, de elevar o sarrafo de cobrança, de empenho, tem. Porque hoje o nosso time não treina. Os titulares jogaram?
tem que folgar no dia seguinte. Beleza, os reservas não jogaram. Bota os caras para treinar. Porque você treinando reserva, quando o reserva entrar, tiver que entrar na vaga do titular, ele vai saber o que fazer. E hoje a gente não tem isso. Nós temos poucos treinos, não pode dar desculpa de tempo, né? Porque você não precisa ser treino físico, você pode sentar com a galera, bater um papo mostrando, botar vídeo, como o JJ cansou de fazer. Ele mostrou como se faz. Basta a gente copiar, entender e aprimorar, porque o JJ não é primeiro escalão da Europa. E se um cara que é do segundo, terceiro escalão fez o que fez aqui, não tem o porquê da gente regredir. Temos que tentar progredir. Então, eu acho que no final das contas, Léo, a gente queria debater, mas acabou concordando que deve ser um norte. Muito embora não esteja sendo um norte agora. Acaba virando um fantasma porque não está sendo feita a coisa como deveria ser feita. Eu acho que a gente vai debater, mas não conseguimos. Porque assim, 2019 foi atípico. Foi. Atípico. Ponto. Em termos de títulos e resultados, sim. Não deveria ser em termos de profissionalismo. Profissionalismo deveria ser típico. Exatamente. Então, assim, se a diretoria... O problema é que hoje o técnico vem para o Flamengo, ele não tem respaldo nenhum. Infelizmente, o cara vem e ele fica meio que de mão atada. Aí a gente cai, é onde cai na história do jogador querer vaga cativa. Eu não sou contra o Gabigol ter voltado na época do Domi. O Pedro tá voando. Tinha que arrumar um jeito de jogar os dois na época e ver se ia conseguir dar certo. O Everton Ribeiro, eu concordo. Eu acho que eu não era contra o Gabigol entrar, mas assim, entrar de cara, acabando vindo de lesão, ele já entrou como titular. Eu acho que deveria ter sido feita uma transição, pelo menos para ter essa... Né? E aí, de fato, depois, na época, eu era a favor que fossem os dois titulares. O problema todo nosso é que assim, não adianta o técnico ter peito para barrar se ele não tiver um respaldo da diretoria para segurar as pontas. E hoje a gente vê que não tem. É isso mesmo. Né? Hoje a gente vê que não tem. Aí acaba caindo sempre nas costas do técnico, quando, na verdade, é que eu não estou querendo tirar a responsabilidade nem do Domi, nem do Ceni, nem do Renato Gaúcho. Cada um tem seus erros e seus acertos. Exatamente. Mas a gente não pode ser uma máquina de moer técnico mais. Então, para isso, a gente primeiro precisa pensar um planejamento em quem vai ser o técnico, a primeira coisa. Não decide técnico em questão de minutos, como foi feito, né? Em um dia você consegue um técnico novo, acho que não pode ser assim, planejamento. E dar respaldo para esse técnico. E dar respaldo para esse técnico não é vir para a entrevista e dizer que vai cair de paraquedas junto com ele. Dar respaldo para esse técnico é dar respaldo interno, junto aos jogadores, quando necessário. Se você pegar o time do Palmeiras, eu acho o Abel fraco. Porque o elenco que o Palmeiras tem era para o Palmeiras jogar um futebol muito melhor do que apresenta hoje. Mas tu vê que quando ele tem que barrar qualquer um da equipe, ele vai lá, barra e acabou. Vê se tem mimimi lá. Barrou o Luiz Adriano, barrou o Felipe Melo, ele já barrou quase que o time inteiro. Aí que a gente chega no fato do sucesso de 2019 ser uma sombra. Acaba o JJ... meio dono do clube, assim, o jogador. Exatamente. Óbvio que a gente tem que ter, porque a gente tem mesmo, porque eles fizeram tudo lá dentro, ganharam tudo. Óbvio, eu não estou dizendo que isso é ruim, mas assim, isso não pode ter consequências em campo, né? Na hora de escalar, isso não pode ter. Eu falo isso para todo mundo. Qualquer grande empresa, você é cobrado pelo que você faz hoje. Você pode ter uma excelente história dentro da empresa, mas se você não começar a apresentar resultado, você vai começar a ser cobrado. Por que com um jogador de futebol tem que ser diferente? Quem trabalha em venda sabe o que eu estou falando. Tu pode bater meta... não apaga a história, né, Léo? Eles não apaga. Vão continuar sendo ídolos, mas a gente não pode. O momento requer cobrança. O momento requer cobrança, tem que aprender a lidar com as cobranças. O que ele fez, ele fez. O importante é o que ele faz. Ele recebeu o salário, ele não continua recebendo, então ele tem que apresentar aquilo que ele está recebendo. Ele não está sem receber salário, se ele estiver sem receber salário, ele fala, não, naquela época eu recebia, eu rendia mais, agora eu não estou recebendo, estou rendendo menos. Como aquela série fase do Vampeta. Existe fase, nem sempre o jogador vai estar na melhor fase o tempo inteiro, é normal, vai acontecer.
E óbvio que o jogador vai querer sempre estar em campo. Então, se pelo jogador, ele vai estar jogando. Quem tem que administrar isso e colocar quem está melhor é o técnico com o respaldo da diretoria. E aí é por isso que eu digo que é a sombra no final. Não acho que a culpa é do jogador. Ele está numa fase ruim. A culpa é de quem está escalando o cara numa fase ruim, tendo um outro que está melhor. A culpa é de quem escala, faz o win, e a culpa é da diretoria que não dá, de repente, respaldo para o técnico não escalar o cara. Eu não sei se não tem um respaldo para não escalar o cara. Agora, por exemplo, aquela situação que aconteceu do Gabigol sair com raiva e o Braz ir lá abraçar e botar a mão na cabeça, para mim foi muito significativa. Então, a gente não sabe o que está acontecendo dentro, se não tem respaldo, se tem respaldo para tirar ou colocar. Mas aquilo foi, para mim, um indício muito ruim. Né? É que aqui no Brasil, a gente tem a cultura, eu falo no Brasil como um todo, um jogador, quando ele alcança um status, eu não vou dizer de ídolo, que a gente vai entrar numa discussão maior, mas que ele conquista algumas coisas pelo clube, de você botar o cara como um semideus, em onde o cara pode fazer o que quiser, pode aprontar o que quer, pode falar o que quer, e ninguém pode fazer nada porque ele é a estrela do time. E isso só acontece no Brasil. E a gente tem que mudar essa cultura. Hoje, a gente olha o futebol europeu em termos de organização, de tudo. Se a gente conseguir reorganizar o nosso futebol em questão tática, em questão física, com o talento individual que só o Brasil consegue ter, porque ninguém faz jogadores como o Brasil, em grande escala, a gente volta a ser potência. A gente volta a ser temida, a nossa seleção vai voltar a ser temida. O problema é que aqui o amadorismo da diretoria em geral, de todos os clubes, como da CBF, que procuram muito mais os interesses próprios do que o interesse de todos os clubes, vai acabar ficando nisso. E a gente vai só regredindo. Então, por isso que eu falo, é o norte, mas que precisa o clube como um todo seguir o padrão. A gente não pode querer cobrar só dos jogadores. Tem que ser de cima para baixo. Então é isso. É isso. Bom, a gente acabou tendo. Ia fazer um debate, mas acabou que a gente teve o mesmo pensamento, né, Léo? Deveria ser um norte, não necessariamente está sendo, acaba em alguns momentos sendo uma sombra por conta disso. Mas é isso. Acaba assustando. Acaba assustando. Então, obrigada a todos que estão nos assistindo. Espero que tenham gostado desse videozinho mais curto. Um beijo. Obrigada, Léo. Tchau, gente. Até amanhã, que amanhã tem live. Se Deus quiser, com a vitória do Flamengo em cima do Furacão.